direita lá no Peru. A informação é essa. Lá no Peru, a informação... Então, para conversar com a gente, tem vários temas, né? Tem um tema principal aqui que nós já sabemos, mas tem vários assuntos para que ele possa nos ajudar a analisar aqui. Então, eu vou embarcar, agradecer a presença. Boa noite, deputado Bom Gás, líder do PT. Olha, tem as duas folhas, o cartão de visitas dele ali atrás, né? O Lula e a Dilma. Então, Rodrigo, boa noite. Dayana, boa noite. Alegria estar com vocês aí, desafiado a conversar e representar bem esse projeto desses cidadãos com essa faixa brasileira aqui do nosso querido Lula e da presidenta Dilma. E daqui a pouco vamos chegar num tema importante, né? A liderança. O senhor pediu esclarecimentos ao Ministério da Defesa sobre essa história de colocar sigilo, né? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50%. Facebook, de outras redes sociais, foram operadas de dentro do Palácio do Planalto. De dentro do Palácio, mais de 400 vezes, o chamado Gabinete do Ódio. Mas agora tem confirmação física, links, demonstração evidente. Então, o senhor acha que vai se conformando? A gente tem CPI, a gente tem essa investigação da Polícia Federal, tem o ministro Alexandre Moraes no Supremo, tem investigação, é o que não falta contra esse governo. Como é que o senhor analisa essa denúncia de hoje e esse quadro que vai se formando de investigações de denúncias contra a família Bolsonaro? A família, né, bolsonarista, falta o impeachment aqui na Câmara. Rodrigo, esse é um tema importante. As portas estão se fechando para o Bolsonaro. Porque nós temos na sociedade manifestações que começaram a surgir o dia 29, tem novas manifestações marcadas para o dia 19 agora. Nós temos, por parte do Supremo Tribunal Federal, na verdade, colocando o freio de arrumação. Nós temos nas pesquisas, reiteradas pesquisas, só tem piorado o quadro de aprovação popular em relação ao Bolsonaro. Nós temos o Senado com a CPI, o G7 firme, isso é importante, né? Todos nós vemos o G7 firme, é importante que continuem firmes lá nos questionamentos e constatando provas, está documentado, né? Até o presidente, outro dia, né, já falou que já tem provas para indiciamento do presidente da República, tá? Abriu a porta do palácio e entrou no gabinete, é de lá que saem as decisões, né, dessas questões sombrias, né, para o nosso país. E, além disso, nós temos os seus ministros. Podemos pegar o caso aqui do Salles, né? O ministro Salles agora, que, aliás, devia estar na cadeia, né? Nós aqui estamos pedindo uma CPI em relação ao Salles. Tem a abertura do inquérito agora por parte também da ministra, né, Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, todos os lados têm um aperto em relação ao presidente. E esse gabinete do ódio, que na verdade são integrantes da família, né? Era o filho dele que vinha despachar no gabinete, do lado do gabinete do presidente, né? E em cima de mentiras. Esse que é o problema, né? Em cima de mentiras, tal ponto que, né, as fake têm sido marca, né, deste governo. Então, acho que esses temas levam, de fato, a chegar cada vez mais perto do presidente, né, as denúncias, e o que nós estamos trabalhando aqui é a necessidade, de um lado, poder fazer a CPI em relação ao Salles, e essa seria a melhor homenagem, eu disse isso na tribuna, a melhor homenagem ao Dia do Meio Ambiente, né, que foi sábado, dia 5 de junho, né, é exatamente nós podermos abrir a CPI aqui, ter assinaturas suficientes em relação ao Salles, e, ao mesmo tempo, avançar no tema do impeachment. Está na hora de a gente fazer a abertura do processo de impeachment. Tem 121 pedidos já aqui na Câmara dos Deputados. E acho que esse conjunto de temas, né, tanto agora das identificações que partiam de dentro do Palácio, já tinha confirmação disso na fake news, na CPI, que partia do gabinete dos deputados milicianos, né, ligados à milícia. Isso já tinha. Agora tem junto ainda do gabinete direto. Então, realmente precisamos continuar essas investigações para que avance aqui e precisamos interditar esse governo antes que ele
interdito, vamos dizer assim, né, o desenvolvimento definitivo do nosso país. Perfeito. Deputado, nós publicamos uma matéria hoje aqui com o Marcos Nobre, e ele faz uma análise sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Ele é cientista político, e fez uma análise apontando que o Bolsonaro vai chegar forte, até o Rodrigo falou isso há pouco, né? Nas próximas eleições, e as instituições estão em colapso. O senhor consegue verificar esse colapso? O senhor acha que há essa possibilidade do Bolsonaro vir forte neste período? O Guedes disse que vai prorrogar o auxílio emergencial, ele fica falando do PIB, falou disso no pronunciamento, enfim, ele está querendo construir uma narrativa de que o país vai passar a Covid, a vacina já chegou na cabeça dele, claro, né? E a gente já está com tudo resolvido. Como é que o senhor responde a essa tática? Não tem nenhuma condição do Bolsonaro vir com força, porque é óbvio que ele tem que destruir as instituições. Eles não podem conviver com a democracia. Então, faz parte do ideário da direita destruir. E ele falou isso, né, quando ele assumiu, que ele veio primeiro para destruir. Então, faz parte do ideário fascista não ter nenhuma resistência, né, ao projeto para se impor. Então, é com violência, né, com brutalidade, com ódio. Né, isso é muito ruim para a sociedade, ruim para a democracia. Por isso que eles têm permanentemente atacado, né, o Supremo Tribunal Federal, permanentemente atacado as instituições, mas não são só as instituições, digamos assim, formais da estrutura do Estado brasileiro, né? São as instituições também da participação, dos sistemas de controle, dos sistemas de fiscalização, das cooperativas, dos sindicatos. Olha o que eles fizeram na reforma trabalhista em relação aos sindicatos, enfraqueceram os sindicatos. Então, o ataque à cultura, às manifestações sociais, à diversidade, eles têm uma obsessão, entendeu? Pelo conceito deles, de que quem não concorda tem que sair da frente, e se não sai da frente, ele é metralhado, entendeu? É por isso que tem que ter arma, e por isso que fazem jacarezinho, que fazem a violência, a matança, né? Infelizmente, que está posta. Então, ele precisa fazer isso. Bom, mas ele vai chegar forte lá na frente. O tema da CPI, por isso que ela é tão importante, mostra a grande responsabilidade dele com a falta da vacina. E quando o Dimas Covas fala do Instituto Butantan que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar as vacinas lá em dezembro, que nós poderíamos ter as vacinas, só começamos tarde, em 17 de janeiro, e isso prejudicou e deu tantas mortes no Brasil, as pessoas sabem disso, que o grande responsável é este genocida Jair Messias Bolsonaro. Ele atuou, impressionante, ele atua tudo nos gabinetes de sombra, né? Por isso a gente fala épocas sombrias. Então tem um gabinete da sombra na saúde, tem um gabinete de comunicação na sombra, que é o gabinete do ódio, tem um gabinete da segurança, que é o povo da milícia, tá certo? E aqui, infelizmente, na Câmara tem também um orçamento meio sombrio, vamos dizer assim, né? Que também está dando preocupações aí, que não é o desvirtuamento da política, né? A gente ter esse tipo de situações. Então, as pessoas agora precisam ainda compreender que a economia está mal por causa de não cuidar da saúde. Esses são dois temas. Primeiro, eu sempre dizia no debate com o Paulo Guedes, eu dizia isso. O Paulo Guedes fazia assim, a economia está assim, ela está, parece que decolando, assim, está subindo. Ele sempre fazia esse gesto. Ele dizia, não é verdade. E era antes da pandemia. Isso, Rodrigo e Daiane, é muito bom que a gente registre, porque eles dizem, a pandemia as pessoas compreendem. Não, era antes da pandemia que nós já estávamos com esse crescimento pífio, com o desemprego, o poder aquisitivo caindo, salário mínimo congelado, tudo isso era antes da pandemia. Só que quando veio a pandemia, os países, todos do mundo têm o mesmo vírus, têm as mesmas cepas do vírus. Por que nos outros países não tem esse decréscimo da economia? Por quê? O vírus é o mesmo, mas a política do governo é outra. Eles colocaram recursos na mão do povo para ter consumo, para ter salário, para ter emprego, para ter creche, para ter investimento. Todos os países fizeram. Só o Brasil tem essa burrice de austeridade fiscal. Essa questão do ajuste fiscal é o que eu sempre digo, Rodrigo e Daiane, assim, juntando a austeridade fiscal com negacionismo,
é igual a genocídio. É isso. Então, assim, é a austeridade fiscal, economizar, sobrar para banqueiro e tirar do povo da mesa. Por isso que o povo está com fome. Por isso que o povo não tem comida. Por isso que não tem moradia. Porque tem que sobrar para banqueiro, né? Ou para commodities, né? Grandes de exportação, que não agregam valor aqui. Então, juntado com o negacionismo, dá nisso. Dá na morte do povo, dá no genocídio. Então, eu não acredito, Daiane, que o Bolsonaro possa chegar forte lá na frente. Não tem como. Eu não acredito também muito numa terceira via, mas eu acredito que essa polarização, e por isso que ele força, inclusive, os seus atos e tudo, os movimentos, para manter-se, porque se ele não fizer isso, ele não se manterá. Então, para mim, a luta do segundo turno é assim, é Lula. E ele vai lutar para estar com ele. Eu tenho essa interpretação. Tá? Não acho que vai ser fácil, vai ser uma disputa muito pesada. Tudo isso nós temos que nos preparar. Nós sabemos como é que eles agem e os mecanismos que eles usam. Mas eu acho que ele tem que se preparar, preocupar para estar no segundo turno. E acho que eles têm pesquisa, inclusive, para manterem essa agressão, essa política, desta forma, para se manter exatamente na disputa lá na frente. Inclusive tratando de temas comportamentais, entre aspas, né? Hoje ele falou essa bobagem, para a gente parece uma bobagem, mas isso mobiliza a turma dele. Se o PT voltar, vai ter plantação de maconha dentro do palácio. O pessoal lembrou que ele, no caso dele, é transportar cocaína para a Europa, mas a questão não é, que daí vira bate-boca, não vira disputa de projeto. O que ele quer é isso, é bate-boca, é baixo nível, né, deputado? Então, muito bem lembrado isso. Ele precisa dessa polarização, quem mais precisa é o Bolsonaro. Deputado, o senhor falou que... Desculpa, como é que... Não, aqui agora é voto impresso. Tem esse tema do voto impresso. É voto impresso. Ele sempre vai... Rodrigo, isso é fundamental o que você está dizendo. Ele sempre vai precisar manter uma questão, tipo uma guerra fria, vamos dizer assim, né? Algo que faça a polarização, né, com a esquerda com o projeto. Exatamente isso. Ele precisa fazer isso. Sobre o voto impresso, eu disse hoje, quando fui perguntado, eu disse assim, ele já está prevendo a derrota dele. Então ele está já achando uma justificativa, teve fraude, por isso que eu perdi, né? Então ele já está prevendo a sua derrota. Eu acho que isso é já sinal de fraqueza. Exatamente. Não, eu ia dizer, a sua frase é muito boa, austeridade fiscal mais negacionismo é igual a genocídio, né? Essa é a equação bolsonarista. E um dos responsáveis por colocar essa equação de pé foi o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello. E para surpresa e assim revolta, né, de uma certa parte da população brasileira, o Exército não só deixou de punir o Pazuello por ir a uma manifestação política, como decretou sigilo da investigação, do processo interno no Exército em relação ao ex-ministro Pazuello, que é um general da ativa. Então, o deputado Bongás, que é líder do PT, eu vou até compartilhar aqui a matéria, está pedindo explicações ao Ministério da Defesa, né? Aqui, líder do PT questiona o sigilo de 100 anos sobre o processo contra Pazuello e requer documentos ao Exército e à Defesa. Eu gostaria, se possível, que o senhor explicasse um pouco mais. Esse negócio de sigilo você faz quando tem guerra, né? Não é assim, quando tem alguma questão estratégica. Aqui não tem nada de estratégico que justifique. Mas o que o senhor está pedindo? Quem é que teria que dar essa explicação, deputado? E por que isso é tão importante? Rodrigo e Daiane, e 100 anos de sigilo. Sim. Vamos pensar. 100 anos de sigilo. Primeiro, não devia ter sigilo. É uma coisa pública, não é nada pessoal ou da segurança do Estado brasileiro, ninguém corre risco, tá certo? Então, precisaria ter transparência. Mas eu quero aproveitar agora, eu fui informado pelo meu assessor, eu estou aqui na Câmara, tá certo? No Gabinete da Liderança. Neste momento, nós acabamos de aprovar o projeto Assis Carvalho governamentais. Então, só quero dar essa notícia, aproveitar o ensejo aqui junto no programa de vocês, porque neste momento tem a notícia de primeira mão, quentíssima, né, que acabamos de aprovar agora um projeto que é da nossa bancada, junto com os movimentos sociais, né, da agricultura familiar, campesina, né, agricultura familiar, para a produção de alimentos, que é tão importante. Mas fechando parênteses, né, para entrar exatamente nesse ponto dessa matéria. Então, isso é um absurdo. Qual é o primeiro absurdo, Rodrigo e Daiane? O primeiro absurdo é o seguinte: tem um ato no Rio de Janeiro, o Bolsonaro anda sem máscara, provoca aglomerações, e na semana seguinte, quando o Pazuello foi questionado e caiu em enormes contradições na CPI, no Senado, ele vai no palanque do lado do presidente da República, no ato de apoio político ao governo, e como general da ativa,
general da ativa, aqui que está o erro. Ele não poderia ir, isso está proibido, ele não pode participar. É aquela questão da politização, partidarização dentro dos quartéis, você tem que estar preocupado com a soberania do país, tem muitas regras que o impedem de fazer isso. Neste momento, nós imediatamente pedimos, tanto para o Ministério Público Militar, como para as Forças Armadas, a punição ao Pazuello. Por que ele tem que ser punido? Se tem uma coisa forte no Exército, que é exatamente a disciplina e a hierarquia, e ela está sendo rompida. Então, se não houver um para-te-quieto nisso, de largada, o que acontece? Libera geral. Então, tu perde um princípio básico, né, dentro do Exército. E isso foi desrespeitado. Portanto, nós solicitamos a punição. Ele não foi punido. Ele não foi punido. Foi uma transgressão e ele não foi punido. Então, esse é o primeiro fato. Acho que a sociedade inteira, as entidades se manifestaram, enfim, vocês deram várias matérias sobre isso que eu tenho acompanhado, né? O 247 teve logo muito debate sobre esse ponto. Bom, a partir daí, esse processo de, digamos assim, de absolvição que ele teve, de arquivamento, em cima de que dados se deram? Em cima de que justificativas? Com que argumentos? A sociedade brasileira tem direito ou não tem direito de saber isso? Óbvio que tem direito. E aí a imprensa foi e solicitou os dados. E ela não recebeu. Ninguém da imprensa recebeu. E aí diz, bom, isso é muito grave, muito grave. E foi aí que nós da bancada tomamos a atitude de entrar, então, com uma solicitação formal, certo? Através de lei de acesso à informação e através de um pedido direto ao ministro Braga Neto, né? No caso do ministro da Defesa, né? Para que a gente obtenha todas as informações. E aí nós estamos solicitando isso mesmo, Rodrigo. Cópia do procedimento de instauração do processo administrativo disciplinar, os documentos que fundamentaram informam esse documento, a cópia da defesa apresentada pelo general Pazuello, a cópia dos pareceres técnicos jurídicos, a decisão do comandante, documentos que a fundamentam. Não foi apresentado, não dado nenhuma explicação factível sobre esse tema. Isto é muito grave, muito grave. Então, nós estamos concretamente com isso. Nós ainda vamos ver se vamos tomar outras medidas ainda judiciais sobre isso, mas nesse primeiro momento, esse pedido de informação, né, que nós estamos fazendo, né, entramos imediatamente para poder ter transparência para a sociedade. E politicamente, qual é a gravidade disso? O Pazuello, quando ministro, né, ele, num dia, ele fez o acordo, né, um contrato, e estava fazendo com a compra de vacina Coronavac com a China. Vocês lembram disso? Aí, no dia seguinte, ou na mesma live, na noite, né, o presidente disse, eu não autorizo no meu governo, eu vou mandar desfazer, isso aí ninguém faz, porque quem manda aqui sou eu. Mais ou menos assim que ele falou. Aí, na sequência, teve uma imagem onde o Pazuello estava numa live com o presidente Jair Bolsonaro. E daí ele foi questionado, e daí ele disse, o que ele respondeu? Aqui é assim, um manda e o outro obedece. Ou seja, nesse momento, o Bolsonaro, que é apenas o presidente neste momento do governo, não é o Estado brasileiro, ele é o presidente no governo. Ele está, na verdade, submetendo o exército, que é do Estado brasileiro, à sua lógica. Ou seja, estão obedecendo a lógica, desrespeitando a legislação. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, politicamente, eu acho que o Exército, ele cria para si, ao não fazer digamos assim, a punição responsável, que está legalmente amparada, ele se expõe fortuitamente ao desejo do ocupante, neste caso, Bolsonaro. Acho isso gravíssimo para a democracia brasileira. Acho que dá tempo de mais uma última, que a gente sabe que o deputado Bom Gás, né, tem 19h30, tem um compromisso. Dá tempo, deputado, uma rapidinha? Sim, claro. E desculpe, viu, Rodrigo, mas eu estava sentado anteriormente, mas eu fiz questão, deu tudo certo. Vamos lá, Daiane. Perfeito. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre a questão da CPI. Hoje foi o depoimento novamente do Queiroga, e durante a sessão, o senador Alessandro Vieira disse que ia fazer uma representação contra o senador do Rio Grande do Sul, o senador Heinz, que costumeiramente usa o seu tempo na CPI para fazer a defesa lá da cloroquina e usa números, enfim, faz aquele teatro. Eu queria que você falasse um pouco da CPI, particularmente sobre o senador do seu estado. Eu acho que eles estão muito perdidos,
porque eles não têm argumento. É a mesma coisa. Esses dias eles foram desmentidos com fakes, né? Os dados foram contrapostos a eles, né? Então, apelo, tergiversar, falar de um assunto não verdadeiro, né? Mentiroso, e pelo fato de ser insustentável, porque nós estamos tratando de uma situação de insustentabilidade, mas eles têm que defender o governo, porque ideologicamente eles estão afinados. Então, é insustentável, mas tem que defender, porque tem uma base, que nem nós falamos antes, que precisa receber um argumento e um apoio. Então, isso, infelizmente, é assim, porque eles são agressores, digamos assim, à democracia, né? Exatamente ao argumento, né? Que não falta, a dados científicos, eles negam a ciência, negam a medicina. Esse é o tema do negacionismo, entendeu? Então, tu procura tergiversar, procura um outro elemento e, com isso, tu acaba fazendo o que eles estão fazendo, que é vexamoso. Eu diria que estão passando numa situação praticamente de vexame, porque tu tem que ser desmentido, não poder apresentar argumentos, ter que tergiversar e inventar, é pobre, é muito pobre, né? Então, acho que esse é o tema. E o retorno do Queiroga, hoje, né? Isso é uma outra situação, que ele, na verdade, ele digamos assim, ficou muito fragilizado, porque ao ele dizer, então, não defender a cloroquina, mas ele mantém ainda o receituário nos seus materiais digamos, de divulgação, né? Ele não tem como contestar a médica que foi consultada tecnicamente, mas ele assume que foi ele que a demitiu. Quer dizer, então eles fazem sempre uma proteção ainda ao presidente, né? Dá para perfeitamente notar que é uma defesa ainda ao presidente Bolsonaro. Então eles se expõem, na verdade, para fazer a defesa e, na verdade, eu gostei outro dia de uma frase, quando um dos senadores falou que eles não deveriam usar o habeas corpus, que eles recebem, né, o habeas, para fazerem a proteção ao presidente. Eles tinham que, na verdade, se defenderem, é sua proteção, para não se autoincriminarem. E, na verdade, eles estão usando o habeas para fazer a defesa do presidente, que, para mim, é indefensável, né? Então, eu acho que a CPI vai continuar, e eu acho que é muito importante. Esse tema do gabinete sombrio, né, das sombras, acho que esse tema das sombras é muito importante a gente trabalhar, né, porque tem que fazer, né, dessa forma, tem que andar mais longe agora. Acho que é importante, o Senado vai chamar, né, os que estão fazendo parte desse gabinete, e, ao mesmo tempo, nós temos que ir atrás o que fundamentou, siga o dinheiro, vamos dizer assim, né? O que faz, de fato, não é possível que não tenha algum dado financeiro atrás dessa história, tá? Eu acho que aqui não é só ideologia, tá? Aqui acho que não é só isso, tem também outras situações. Eu espero que nisso o Senado ainda possa apontar soluções importantes para o nosso país e dentro da CPI. Muito bem, Daiane, queria agradecer aqui o deputado Bom Gás. Colocamos aí na tela vários eleitores, em alguns casos, né, do Rio Grande do Sul, dizendo que são seus eleitores, durante a sua fala, e vários outros aqui fazendo comentários, agradecendo a sua presença. Vamos convidar, né, mais espaço aqui para o deputado Bom Gás estar aqui com a gente, dividindo o conhecimento e as análises dele sobre a política brasileira. Obrigado, deputado, pela sua participação, pela sua presença ao vivo aqui no Boa Noite. Rodrigo, obrigado. Daiane também, um abraço para vocês e vida longa, 247. Abraço. Valeu, obrigado, deputado. Até a próxima. Aí, Daiane. Opa. Tem aqui alguns superchats para dar uma lidinha aqui, Rodrigo. A Júnia Lage de Carlos Guerra diz aqui: Bom Gás, que lindo, minha presidenta, se referindo ao quadro que estava atrás aí do deputado, né? Leila Matos, normalizar a atitude de um ministro relapso, negligente, que não se interessa nem em ler uma bula de vacina, eu acho um pouco demais, diz aqui a Leila Matos. A Leia Guimarães, Rodrigo e Daiane de novo juntos. Eu tinha colocado esse na tela aqui, ela disse que adora ver a gente junto aqui no horário e tal, super fã da dupla. Obrigada, Leia. Alcimar, bem-vindo. Tenha certeza, a esquerda tem você, se referindo ao deputado Bom Gás, né? Bem mais do que um bom gás. Claro que é um ótimo gás. Os progressistas te agradecem, fez aqui um trocadilho com um bom gás, né? Márcia mandou um superchat aqui no apoio, a Deise C. também mandou um superchat dizendo: a lei de acesso à informação sancionada no governo
da presidenta Dilma determina os graus de sigilo. Também existe o Conselho Nacional de Arquivo, lembra aqui a Deise. E a Maria de Barros, queridos Rodrigo, Daiane e Ju Furno, a indignação de vocês nos ajuda a seguir na luta, disse ela aqui, Rodrigo. Eu acho que ela se refere certamente à abertura aqui do nosso programa, quando nós citamos o caso do assassinato de mais uma jovem no Rio de Janeiro pela polícia, pelo Estado brasileiro, pelo Estado do Rio de Janeiro, ao invadir uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro.